Minhas meninas! Bom dia, Maia, paz do Senhor. Estamos entrando mais cedo hoje. Eu entrei em contato com as meninas, com as nossas pregadoras de hoje, para que a gente adiantasse um pouquinho o horário, porque hoje é 3 pessoas, né? E a gente precisa terminar a tempo, porque eu preciso resolver algumas coisas. E se a gente for até 2 horas, fica complicado. Hoje é o dia que fez o Senhor para aprendermos dele. Bom dia, Carol. Vamos esperar. Bom dia, Águida. Eu liguei para a Águida agora. Liguei para todas. Eu liguei para Maiara, para Thaís e para Águida, para a gente começar mais cedo hoje. Amém, Joseni. Ô, Maia, me diz uma coisa. Qual é o teu dia, Maia, de pregar aqui para a gente? A gente está querendo te ouvir. Eu sei que estás lotada de informação, inclusive quem está lotada de informação e de conhecimento que o Senhor está mexendo com ela mesma. Acabou de entrar, Dona Biana Carol. Ela está recebendo porção dobrada do céu e eu queria ter a oportunidade de ouvi-la novamente aqui na live. Mas deixa eu te dizer, Biana, não guarda só para tu, não se limita, grava e posta. Grava e divulga, divulga o que Deus está falando contigo, porque do jeito que Deus está falando contigo, ele alcança outras pessoas. É aquela coisa que eu digo, se o Senhor está tratando em mim essa mensagem, eu vou compartilhar para que ele trate outras pessoas. Coisa boa a gente compartilha, coisa boa a gente divulga, coisa boa a gente oferece a outras pessoas. Nós tivemos um fim de semana tão lotado da presença de Deus, foi fim de semana de Entre Déboras. Ontem, a pregadora do Entre Déboras, Charlene Pittencourt, ela também ministrou no culto ontem à noite e está gravado. Eu vou mandar o link no grupo para que vocês recebam a porção que a gente recebeu do céu. Andresa, estava bem sumida aqui, não foi que houve. Dia 24 é teu dia, né? Amém, Maia. O que eu queria era um dia para colocar só vocês, para pregar. Amém, Cristina? Só vocês mesmo e para que vocês tivessem essa disponibilidade de horário. Mas tá corrido. Tá corrido porque eu posterguei algumas coisas, porque eu precisava resolver, precisava comprar, precisava ir. E eu fui demorando para esperar a disponibilidade de Érica para eu não ir sozinha. A Érica tá disponível essa semana. E até porque eu não sei andar sozinha aqui. Aqui é um mundo. Eu não nasci aqui, eu não cresci aqui. Então eu não tenho esse conhecimento aqui. E eu não posso ir sozinha. Mas semana que vem tá tudo certo. A gente vai ter, eu não vou ter mais nada para resolver e a gente vai ter disponibilidade de horário para entrar só a gente aqui. Thaís já entrou. Thaís já tá por aqui. Thaís. Glória a Deus. Foi isso, Águida. Foi. E eu tava dizendo, meu Deus, as meninas estão lotadas de informação. Mas eu sei que o Deus que nós servimos, ele se encarrega. Ele se encarrega de se fazer entender, independente do horário. Thaís está aqui já, né? Thaís Andrade. Manda o convite para mim, Thaís. Eu vou orar e tu já entra. Na minha cabeça, Thaís Nolasco e Thaís, elas são irmãs.
Mas a Águida disse que na cabeça dela era a mesma pessoa. A Águida tá pior do que eu. Vocês conseguem entender isso, né? Como é que tá o áudio para vocês? Tá bom? Thaís, também estou ansiosa para ouvi-la. Minha gente, eu estou feliz com o que aconteceu sexta-feira. Estou muito feliz com o que aconteceu sexta-feira. Eu vi vocês pregando. Eu recebi do Senhor. Ainda sábado eu estava ouvindo Deus através da vida de vocês. Através da vida de Thaís, e através da vida de Laís, através da vida de Maia, através da vida... Esqueci o nome dela. Daiane. Cada uma na sua singularidade. Daniele. Cada Biana e todas elas pregando, ministrando e as pessoas sendo alcançadas e impactadas através daquela mensagem, através daquela palavra, porque a gente crê num Deus que se responsabiliza por quem ele chama. A gente conhece um Deus que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Thais acabou de me mandar o convite aqui, eu vou orar. E assim que eu orar, eu já vou adicionando Thaís aqui. Tá bom, minhas meninas? Quem necessita de oração, eu oro daqui, tu ora daí. E o Senhor, Ele vai fazendo por nós, em nós e através de nós. Vamos orar então? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai que está no mais alto dos céus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença mais uma vez, para te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua presença, reconhecendo que nós não temos, não somos, não podemos, não sabemos, mas a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia tem nos alcançado uma vez mais. Jesus, apesar do pouco tempo que estamos tendo hoje, o Senhor é real. E eu sei que o Senhor vai se utilizar da vida de Thaís, da vida de Águida, da vida de Maiara, e vai falar conosco o que nós precisamos ouvir. Se for correção, nós recebemos. Se for palavra, Jesus, de exortação, ou consolo, ou amor, aconchego na alma, nós também recebemos. Senhor, que o Senhor ache em nós um coração disponível para ouvir, se alimentar e receber o que o céu tem para depositar sobre as nossas vidas no dia de hoje. Nós não podemos escolher a mensagem como alguém que pede em um restaurante e está escolhendo o cardápio, não, porque contigo a gente senta e o Senhor traz. Então fica à vontade, Espírito Santo, e faz cumprir em nós o teu querer e a tua vontade. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vou adicionar Thaís agora. Thaís, Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui. liga a câmera aí para mim, pra gente ver. Olha que coisa mais linda! Pai Senhor! Paz do Senhor. E tu é igualzinha no vídeo que tu é na câmera, na foto. Isso é bom? Deus tem os seus preferidos. Deixa eu desligar aqui que Érica quer ouvir a palavra. Amém. Ó, a responsabilidade estás com o público. Misericórdia. Eita. Dá lugar na terra, Thaís. Ai, gente, eu tô extremamente nervosa, então se eu gaguejar, Não fique não, não fique não. tá tudo certo. Mas assim, eu dei uma estudada, né? E vamos ver o que Deus quer falar conosco, né? Então, vou ler alguns versículos no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Vou iniciar pelo 33, 34, 40, 40 e 45. 33 diz assim: Porém Saúl disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e o homem de guerra desde a sua mocidade.
Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas, desde quando vinha um leão, um urso, tomava a ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão de barba e o feria ou matava. 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou a mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tem afrontado. É um capítulo que me chamou bastante atenção. Ele é um dos capítulos, talvez, acho que da história de 1 Samuel, talvez um dos mais conhecidos na Bíblia, né? A luta de Davi e Golias, que na verdade não foi bem uma luta, mas é um capítulo que me chama muita atenção, e eu queria iniciar com uma frase que eu ouvi em uma das ministrações que eu ouvi, que me chamou bastante atenção, que diz: não é o tamanho do gigante que determina o resultado da batalha, mas o tamanho do Deus em que confiamos. E aqui, como eu disse, é uma história bem conhecida, né, do Davi e Golias, que ali ele inicia... Israel já tinha muitas lutas contra os filisteus, já é, digamos que talvez um velho conhecido de Israel. Porém, Israel, como sempre, acredito que talvez assim como nós, hoje, como Israel antigamente, esquecemos ao Deus ao quem servimos. Há tantas batalhas que ele já tinha livrado, e mesmo assim eles ainda esqueciam de quem estava ali com eles. E só para a gente iniciar aqui rapidinho para entender, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, até por conta do tempo. Podemos resumir que Golias é um inimigo que o povo talvez não enxergasse que pudesse vencer. Mas como que ele não podia vencer? Eu, com a força do meu braço, realmente eu não posso vencer. Israel também não, mas eles tinham um Deus, a qual eu acabei de mencionar, que talvez eles não lembravam, que talvez tivessem convidados ou que tivessem esquecido de quantas batalhas eles já tinham sido libertos, né? Israel, naquele momento, era um povo impotente e amedrontado. Davi era um representante de Deus. Então, iniciando aqui, que foi algumas coisas que eu anotei do livro de 1 Samuel. Como eu disse, é um texto bem conhecido, e ele inicia com a guerra entre os filisteus, uma guerra que na verdade não aconteceu, mas foi na verdade uma afronta de um povo que estava amedrontado, com crise de liderança. Por que crise de liderança, Thaís? Saul, ele no seu capítulo, se eu não me engano, 13, ele já tinha sido, por Deus, destituído do trono. Deus não estava mais com ele. Então Saul já estava amedrontado. O povo, por ver Saul, que talvez era sua liderança, estava da mesma forma amedrontado, porque se eu tenho uma liderança que não teoricamente me lidera, eu também não sei o que fazer. Então o povo estava amedrontado porque Saul estava amedrontado, porque Deus já havia rejeitado a sua dinastia. E o que é dinastia? A sequência de governantes, o sucessor. Por conta da sua desobediência, que já foi falado em capítulos anteriores, Saul, ele teve o seu ministério, digamos assim, interrompido. E o que me chama a atenção nisso? Que lá no começo, Saul não era para ter sido rei, mas Deus, porque o povo queria, Deus o escolheu. E da mesma forma que Deus o escolheu, Deus também o destituiu do trono. E isso eu tenho para mim, porque quantas vezes, talvez não, certeza, Deus nos escolheu. E que nós tenhamos um certo cuidado para que essa, talvez, desobediência, mas desobediência no quê, Thaís? Saul, ele não foi desobediência falar, eu não quero fazer. Como já foi pregado aqui, eu não quero entrar nesse tema, mas só para a gente poder entender rapidinho, que Saul, ele teve uma ordem e ele fez parcialmente. E Deus não quer que nós façamos parcialmente. Deus nos quer por completo.
Eu não posso ser meia, Thaís, eu não posso servir pela metade e só igrejas aos domingos e só cantar meio louvor. Não existe meio, para Deus é por completo. Ou você é todo ou você é nada. Ou é sal ou é açúcar. Assim, num modo grosso, não tem como ser meio termo. E voltando aqui para o texto, como eu disse, Saul, ele por conta dessa desobediência, Deus já havia o destituído e por conta disso ele estava amedrontado porque ele não enxergava mais que o Senhor pudesse livrar aquele povo. E para entender que não só Saul, mas que o povo, porque eu até cheguei a anotar algumas coisas sobre livramento, que começa lá em 1 Samuel, no seu capítulo 5, quando a arca é tomada, mas Deus traz a arca de volta lá no capítulo 6. No capítulo de 1 Samuel também, no capítulo 11, Saul vence os amonitas, o rei Lanás. Em 1 Samuel capítulo 13, a guerra contra os filisteus. No capítulo 15, quando Samuel, por Deus, manda destruir os amalequitas. Então, em todas essas guerras, Deus já havia dado a vitória. E qual que era a dificuldade naquele momento de entender que Deus também poderia dar a vitória naquele momento? Era só mais uma guerra. E a gente, às vezes, pelo tamanho do problema que nós vemos na nossa frente, não enxergamos como só mais uma guerra para que o nome de Deus seja glorificado. Porque não é o nosso nome, não é o nome de Davi. Tanto que Davi, ele fala: tu vens a mim com paus e pedras, mas eu vou te em nome do Deus dos exércitos. Não é no meu nome, não é no nome de Saul, não é no nome de Davi, não é no nome de Jessé, que é meu pai. Eu acabei entrando tudo no texto e eu tinha anotado a introdução aqui. Como diz que Golias, a visão do povo era realmente grande, porque realmente, como pessoa, ele era realmente grande. Na Bíblia ele diz que, se eu não me engano, ele tinha 6 côvados e um palmo, que dá cerca de 2,5 metros, 2,86 metros. Então, é muito grande. É muito grande. E ali ele ficou com o seu exército enfrentando o povo durante 40 dias, 2 vezes por dia. E ele dizia: não há um homem em Israel que possa confrontar, batalhar comigo. E isso me chamou bastante atenção, que um homem, ele não queria um exército, ele chamou apenas um homem. E ali eu imagino a cabeça também dos soldados, né? Nossa, eu hoje, digamos, né, como homem, eu não sou homem, mas eu imagino nesse sentido, você ter o seu masculinidade, digamos assim, ferida. Não há um homem em Israel. E ali Deus já havia preparado. Davi estava sendo forjado para aquela situação lá no oculto, que às vezes a gente não entende por que a gente está tão escondido lá no meio do campo, cuidando das ovelhas. A Bíblia fala que Davi era o caçula de 8 irmãos. Nem era para ele estar na guerra, porque pesquisando um pouco, a Bíblia nos diz assim, como hoje nós temos, né, que nossos jovens são alistados ao exército a partir dos seus 18 anos. Naquele tempo, se eu não estiver enganada, que eu dei uma pesquisada, era entre 20, era a partir, acho que se eu não me engano, dos 20. Então, isso dá a entender que Davi era um adolescente. Por que, Thaís? Davi era um adolescente, que apenas só os 3 irmãos mais velhos de Davi tinham sido alistados, estavam lá na guerra. Então, se digamos que o mais velho não, dentre os 3, o mais moço ali na guerra tivesse os seus 20 anos, então 20, 21, 22, se ele era o mais novo de 8, então ele era um adolescente. Então ele não deveria estar ali. Mas houve uma situação em que Jessé, seu pai, pediu para que ele leve alimentos. Então, Deus, ele trabalha de uma maneira totalmente diferente, da qual eu e você não imaginamos, e ele prepara para que a gente chegue onde exatamente ele quer que nós cheguemos. E o que eu quero dizer com isso? Davi estava ali, eu achei até engraçado uma ministração que eu vi um tempo atrás, que o pastor, ele fala a seguinte frase: Davi era o mais novo de 8 irmãos, e quando Jessé o chama, ele estava trabalhando. Se ele estava trabalhando, o que os seus outros irmãos estavam fazendo que não poderia ter feito isso? E às vezes a gente questiona, quando
Deus, ou quando uma hierarquia usada por Deus no nosso ministério ou fora dele pede alguma coisa pra gente, você fala, poxa, mas eu já faço X, P, T, O e de novo eu? Por que eu? Ai, Deus, mas eu tô cansada. E às vezes é o trabalhar de Deus para que, através daquilo que nós estamos fazendo, ele venha trabalhar de uma maneira diferente, para que o chamado dele, as promessas dele venham se cumprir na nossa vida. Porque se Davi tivesse se recusado a cumprir ali o que o Jessé o ordenara, falar, vá, no seu versículo 18 ele fala, traga uma prova de que esteve com eles, e esse versículo me chamou muita atenção, traga uma prova de que você esteve com eles. O que eu entendo com isso hoje? Vindo agora, porque isso me chamou a atenção, esse versículo, mas eu não tinha entendido. Eu falei, por que traga uma prova? Mas o que Jessé quis dizer com isso? E talvez exatamente isso, olha, eu tô pedindo a você, a Bíblia não fala, sou eu conjecturando, eu tô pedindo a você, e talvez Davi fala, mas por que eu? Se fulano, ciclano e beltrano tá ali, talvez sem fazer nada, ou dá para eles ir porque eu tô apacentando ovelha, eu tenho tantas outras coisas para fazer, porque eu tenho que cuidar de ovelhas, eu tenho que mais tarde ir lá tocar pro rei, porque ele precisa que eu toque para ele conseguir se acalmar e dormir, e aí eu ainda tenho que levar lá ó, alimentos. Não sei se talvez Davi tenha tido essa atitude, ou talvez não, talvez Davi não tenha falado, mas ele fala, traga uma prova. Por que ele quis dizer isso? Talvez na cabeça dele, olha, Davi talvez não tenha me respondido, mas talvez ele não vá, sei lá, de repente pode ter sido isso. A Bíblia não fala, sou eu conjecturando, mas Davi vai. E melhor que uma prova que ele esteve com ele foi ele sair por toda Israel com a cabeça do gigante. Isso não, acho que não tem prova maior. E entrando mais à frente, quando Davi chega lá na guerra, lá no acampamento para levar o alimento a seus irmãos, e aquele soldado, ele ouve as palavras de Golias. Ah, não tem um homem que possa me enfrentar? E às vezes nós nos colocamos em algumas situações, nos colocamos ou somos colocados, em que a gente vê e fala, eu não posso com isso. Mas Davi foi um instrumento usado por Deus, que ele falou, peraí, mas quem é esse? Quem é esse incircunciso? E por que incircunciso? E aí, lá desde o Antigo Testamento, né? Aí, circuncisão é um sinal de aliança com Deus, de um povo que tem aliança com Deus. E o incircunciso, ele quis dizer o quê? Você não tem aliança. O que você está falando com um povo que foi escolhido por Deus? Foi um povo chamado, um povo que Deus, ele leva aqui, ó, no colo. E o que você está querendo com esse povo? Quem é você para nos afrontar? Olha o seu tamanho, mas o seu tamanho para o tamanho do meu Deus não é nada. Quem é você? O importante é que Davi sabia quem ele era e a quem ele servia. Exatamente, E exatamente. rapidinho, quando Golias, ele diz assim, eu sou filisteu. Ele tá dizendo assim, eu sei quem eu sou. Aí quando ele lança a pergunta, ele lança a palavra para o povo de Israel, ele diz assim, e vocês são servos de Saul. Ele diz assim, eu só conheço vocês como servos de homens. Só que ele não contava com Davi. Exatamente. Davi não servia Saul. Dá lugar aí na terra. Exatamente. Davi não servia Saul. Davi, ele servia a um Deus vivo, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó, isso é muito forte, gente. Mas enfim, voltando aqui, quando ele fala quem é este circunciso, e aí nesse momento ele tem, digamos que um confronto, né? Que Eliabe fala, você veio para ver a batalha? E quantas das vezes a gente fala, eu vou fazer tal coisa e nós somos confrontados? E aí, por conta desse confronto, você fala, não, porque fulano me questionou, eu não vou fazer. Mas quem te mandou fazer? Foi fulano ou foi Deus? E ali ele não se deteve com Eliabe, ele continuou. Eu vou lá, eu vou vencer essa guerra. E foi lá falar com Saul, que é quando eu iniciei lá no versículo 33, que Saul diz ele, mas ele serve a guerra, ele é guerreiro desde moço.
você é jovem, você nunca guerreou, você nunca esteve numa guerra. Ele realmente nunca esteve numa guerra, mas ele estava com Deus, que é maior do que uma guerra, que é maior do que uma armadura. E ali, quando ele insiste, fala, olha, mas eu matei urso, eu matei leão, e eu vou matar esse gigante. Quem é esse gigante? Para quem matou urso, para quem matou leão? Eu vou matar esse gigante. Ele foi ousado pela ousadia de Deus. E aí, Saul viu ali que talvez, não vou convencer esse adolescente, porque adolescente é uma bênção, né? Mas ali ele era uma bênção usada por Deus naquele momento. E Saul falou, então vai lá, pega a minha armadura. Quando Davi veste, isso é bem conhecido. Talvez eu imagino que ele tenta andar, porque pelo que eu pesquisei, a armadura teria em torno mais ou menos de uns 6 quilos. E eu imagino que realmente é uma coisa um pouco difícil, que às vezes quando a gente tá pra quem mora aqui em São Paulo, às vezes faz um frio danado, e aí você tá com muita roupa, você tem até dificuldade. Isso porque a roupa não pesa, mas imagina uma armadura. Pra quem nunca tinha usado, quando ele coloca a armadura, fala, não, isso não me serve, pra mim não dá. Isso é pra você, isso não cabe a mim, então não adianta eu querer entrar numa guerra com a armadura que Deus não me deu. Com a armadura que não é minha. Se Deus deu a glória, a armadura X, a armadura X é da glória, a minha é a Y. Ou talvez a minha, como diz ali, como Davi usou, é uma funda e 5 pedrinhas. Não adianta eu querer usar uma armadura de 5, 6, 10 quilos. A minha armadura vai ser uma funda e 5 pedrinhas, mas desde que essa uma funda e 5 pedrinhas esteja com Deus. Se não estiver com Deus, não adianta eu ter uma espada, não adianta eu ter uma couraça, não adianta eu ter armadura, não adianta. Se eu não estiver com Deus, de nada vale. Mas se eu estiver com Deus, apenas uma palavra, eu não preciso nem de armadura, apenas uma palavra, Deus, ele é capaz de mover montanhas por conta disso. Voltando aqui, então o povo se intimidou ali com Golias pelo tamanho dele, mas Davi, ele teve a ousadia, como eu disse, usado por Deus para enfrentar esses gigantes. E hoje a pergunta de Deus para nós é, quais gigantes nós temos enfrentados e em nome de quem nós temos ido para a guerra? No nosso nome, com a força do nosso poder, eu enfrento o XPTO, mas eu tenho isso, eu sei isso. É igual, eu fui no dentista agora cedo, só para contextualizar, e eu tava conversando com a minha dentista, que também é cristã, e a gente deu risada, que eu falei, que eu sou uma pessoa muito reativa, e ela falou, eu também, eu falei, eu tô orando pra Deus trabalhar, então, em nome de quem? A Thaís pode? Porque você falou aí, não é assim, é assim, é assim, não. Vamos dobrar o joelho e falar, em nome de quem que nós estamos enfrentando a guerra? Quando Davi fala, eu vou a você em nome do Deus vivo. Você vem a mim com paus e pedras, mas eu vou a você em nome do Deus vivo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é só a Thaís vai saber, o Golias vai saber. É toda a terra. Por que toda a terra? Porque para o próprio Israel, ele tinha esquecido que Deus era com eles. Próprio Israel, ele tinha esquecido que Deus era com eles. E você vê que a posição de Davi foi essa. Eu vou vencer para que o nome do Senhor seja glorificado. Exatamente, é o que eu acabei de dizer. Não é o meu nome. Não é sobre nós. Não é o meu nome, não é sobre mim. É sobre quem eu sirvo. Meu Deus, é sobre um Deus. É sobre um Deus que é o Deus dos deuses. É o Deus que pode tudo. Porque o Senhor, ali naquele momento, ele é o Senhor da guerra. Ele só precisava que um confiasse nele. Não era um Israel. Por isso durou 40 dias. Ele esperava que... Ele só precisava de um. Ele não precisa de um exército. Ele só precisa de um, mas desse um que esteja disponível. Esse um que vai em nome dele. Porque não é o meu nome. É o nome do Senhor dos Exércitos. E quando Davi fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, foi só uma pedrinha. Ele não precisou muito. E uma coisa também que me chamou a atenção, que quando fala assim, Davi matou Golias com uma pedrinha. Não, Davi não matou com uma pedrinha, ele derrubou com uma pedra. Mas ele matou com a espada do próprio Filisteu. Então ele vai te usar, não é com as armas, com as suas guerras. Ele vai te usar, mas ele vai matar o seu gigante
com as armaduras do próprio gigante, com as armas do próprio gigante, para saber que você pode? Não. Para saber que Deus, ele é com você, ele sempre foi e ele sempre será. Deus, ele não abandona o seu povo. Por mais que eu e você possamos esquecer quem é Deus, ele não esquece quem ele é. Ele não esquece a promessa que ele fez. Deus, ele é Deus, ele vai continuar sendo Deus em todo o tempo. E só para encerrar aqui, que é o que eu falei, Davi, ele foi em nome de Deus, ou seja, nós não podemos vencer os nossos gigantes sozinhos. Nós só podemos vencer quando nós colocamos Deus conosco. Deus, ele é e sempre será o nosso Senhor, e ele é o Senhor da guerra, como foi naquele momento em Israel. Então, que nós venhamos colocar as nossas dificuldades, os nossos gigantes, não à frente do nosso Deus, mas abaixo dele colocar, olha, você é grande, mas o meu Deus é maior. E aqui eu encerro. Meu Deus, glória a Deus. Palavra tremenda, Thaís, e a gente recebeu do Senhor. Recebemos do Senhor, que o Senhor continue te usando, te levantando, fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti. E que você esteja tão cheia da palavra dele, a ponto de ser espontâneo, o falar da palavra. Eu tenho certeza que você já tem vivido isso, e o desejo do meu coração é que multiplique. Porque quando a gente está cheio da palavra, a nossa mente está tomada com uma fonte que quando a gente menos espera, a gente lembra da palavra. E quando a gente lembra da palavra, a gente não depende mais de intermédio. Porque o próprio Espírito Santo, ele começa a comunicar, né? Sim. E eu tenho certeza que o que você entregou para nós, Deus entregou para você primeiro. Então que você saiba que diante das suas guerras, Thaís, o Senhor vai fazer contigo como ele fez com Josafá, como ele fez com Davi. Tu usa o que tu tem, mas eu vou te fazer cortar a cabeça desse gigante com a arma dele, que ele queria acabar com você. O que foi que ele fez com Josafá? Josafá, a multidão é grande, tu não é covarde. Ele disse, tu vai encontrar o exército na ladeira de Ziz. Tu não volta e nem espera. Porque crente nem volta e nem fica acomodado. Crente vai. Mas tem o seguinte, tu vai e fica só parada, Thaís. Parada, obedecendo. Mas, Senhor, tem um exército se movimentando e eu tô parada. Ele tá dizendo, eu vou te mostrar que vale a pena obedecer. Eu vou te mostrar que vale a pena ficar parada e posicionada. Porque é o meu espírito quem vai causar confusão no inimigo. E quando tu chegar lá, os teus olhos vão ver um exército no chão. É tremendo. É a palavra que o Senhor manda para o teu coração hoje. E tem mais. Porque a Bíblia diz que foram 4 dias o exército recolhendo despojo de guerra que eles não lutaram. A coragem de dizer, eu vou, mesmo sem saber o que é que vai vir. Senhor, eu nunca fiz. Senhor, meu coração tá com medo, tá amedrontado. Não sei como é que vai ser, eu tô só na tua dispensação. Ele se agrada de um coração obediente, a ponto de enquanto você está aqui, o Senhor está fazendo por você o que você não pode, nas áreas que você não pode, que você está dizendo ao Senhor, Senhor, eu estou vivendo um dia após o outro, mas eu não sei como é que vai ser resolvido. E ele está dizendo, fique parada aí em pé. Ou seja, posicionada, obedecendo. Porque quando ele vê um coração obediente, ele diz assim, quando tu chegar no campo de batalha, o problema está resolvido. E tu vai receber despojo de uma guerra que tu não suou. Tu só ficou obedecendo e na posição. E tem recompensa, porque o altar não deve nada a ninguém, Thaís. O altar sabe honrar. O altar sabe presentear.
Não tenha medo de apresentar ao Senhor o desejo do seu coração. Porque às vezes a gente se sente tão imerecedor que a gente diz, tem coisa que eu queria tanto, mas eu não vou nem orar por isso, que Deus está muito preocupado com outras coisas. E Deus está dizendo assim, tu estás invalidando o meu poder. Eu visto o lírio dos campos. Eu alimento os pássaros. Eu me preocupo. Escolha, diga ao Senhor que cor você quer. Por que é que você acha que Deus não pode ir lá, Thaís, e te entregar do jeitinho que tu sonhou? Porque Ele sonda o teu coração e Ele vê o que é que tu quer. A questão é que tu não estás verbalizando. Ana entrou em dor no altar, dobrou os joelhos e ela disse, eu quero um filho homem. Tu estás entendendo o que é que Deus está falando contigo? Ele está dizendo, eu sou o seu pai. Comece a se enxergar como filha do Todo-Poderoso. Porque se Ele vê que o teu coração é obediente, Ele cumpre o desejo que está lá escondido dentro da tua alma. Existe um homem no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que ele desejava ver o Messias. E a Bíblia diz que ele tinha o Espírito Santo. E um dia, Deus visitou ele. E quando Deus visitou ele, Deus disse assim, olha, eu tô vendo o desejo do teu coração, Simeão. E ele disse, Senhor, Deus disse a ele, você vai ver o Messias. Quando ele viu o Messias, ele disse, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Quando eu estava meditando nesse texto, o que Deus falou comigo, Thaís, foi o seguinte, ele tinha o Espírito Santo, mas ele tinha um desejo no coração dele, que Deus se preocupou em realizar, sem ele verbalizar que queria ver. Tu entendesse? Se Deus se preocupa com um desejo oculto no meu coração, que eu não boto pra fora, imagina quando eu falo. Escolhe. Deus está te dando essa porta. Está dizendo, entra. Me diz o modelo e a cor e tu vai ver que eu não posso te dar. Ele é fiel. Que Deus te abençoe. Fica no azeite aí que tu sabe que tu vai voltar mais vezes. Amém. Beijo. Beijo. Deixa eu mudar aqui. Minhas meninas. Vamos agora para a próxima, que é palavra dentro de palavra hoje, vice? Jesus é bom. Agora a Águida vai entrar. Águida, tu estás pronta? Sim, fica aqui que tem palavra. E no final a gente ora todo mundo junto. A Águida tá pronta, já vou colocar a Águida. Um parêntese bem rapidinho aqui que eu vou abrir. No capítulo 8, para quem não entendeu, Golias, ele tem uma identidade firmada. Está faltando em nós identidade firmada. Porque Golias, ele diz assim, eu sou filisteu. E a visão de Golias para o povo é, vocês são servos de Saul. Nós não podemos nos conformar em ver Satanás olhar para a gente e dizer que a gente é servo de homem. Como é que o inimigo tem nos visto? Porque Davi, quando ele entrou, apesar da pouca idade e do tamanho que podia significar desvantagem, ele disse, quem és tu para incircunciso? Tu não tem aliança com Deus. Quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava colocando Golias no lugar dele. Tu estás achando que esse exército responde Saul. Mas eu estou aqui para te lembrar que existe um Deus vivo no céu, que é o dono de Israel. Se Israel não está lembrado de quem ele é e a quem ele serve, ele só precisa de um disponível. Eu me coloco na brecha para lembrar a você e a ele que eu vou em nome do Senhor. Então, que quando o inimigo se levantar contra nós, a nossa casa e os nossos, ele venha entender que nós não respondemos por nós. O Deus da guerra, ele é responsável de dizer assim, tu se cala e eu falo.
Tu se posiciona e eu trabalho. Se for para a glória do meu nome, eu faço, eu derrubo. Tu entende? Vamos ouvir Águida. Já vou adicioná-la. Aqui a gente vai intercedendo e o Senhor vai fazendo. Mandei o convite, Águida. Eu espero que a câmera dela abra hoje. Dona Águida, Amém. paz do Senhor. A paz do Senhor, minha amada. Tá boa? Como eu tô bem. E você? Tá boa, bonita, hidratada, abençoada? Tô. Amém, amém. E a câmera? Não dá nem opção de abrir. Oh, meu Deus. Nem aparece. Assim, né? Eu acho que ela não aparece, né, gente? Vai que ela tá aqui e foi igual na aula. Quando a gente toca no nosso quadradinho, aí ela aparece presente, câmera, microfone, expandir. Você pode apertar na câmera para liberar, Águida. Nem a câmera aparece pra mim. O criador da live convidou você para ligar sua câmera, mas não está disponível. Oh, mas dá lugar aí que a gente vai ouvindo. Amém, amém. Então, que palavra abençoada, né? A irmã Thaís trouxe. Agora eu sei que são duas. São duas. São duas. Então, foi destinado para mim o livro de 1 Samuel, capítulo 18. E no capítulo 18, a batalha contra Golias aqui já passou, né? Agora, a luta de Davi, ela é contra a perseguição, contra a inveja e contra o domínio próprio. Tenho aprendido muito sobre isso. E vamos ler, então, o primeiro versículo apenas, para depois eu falar um pouco do capítulo todo. E sucedeu que quando Davi, terminou de falar com Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Ai, que riqueza esse versículo, né? Jonatas, Deus ele cuida da gente com um zelo inexplicável. Irmã Glória, eu tenho aprendido através desse capítulo. Trazendo esse contexto para o cenário atual, Deus ele prepara, ele nos apresenta pessoas e amigos que durante a nossa caminhada cristã, essas pessoas amigas irão nos ajudar, nos encorajar, irão nos lembrar de sempre olhar para Cristo. Jonatas, ele não, como foi falado pela irmã Thaís, ele não tinha interesse pessoal em Davi, porque ele já estava numa posição superior. E também ele não tinha uma idade paralela para falar que eram dois adolescentes ali se desfrutando das riquezas da puberdade, não. Quando o texto diz que Jonatas se apegou a Davi, não é algo superficial. Né? Que lá nos capítulos anteriores, Jonatas ele já tinha enfrentado os filisteus, lá no 1 Samuel 14:6. Para o Senhor nenhum impedimento há. E quando Jonatas viu Davi enfrentando Golias, Davi demonstra a mesma fé, que como foi lido aí pela irmã Thaís, Davi apresentou a Deus a batalha lá no 1 Samuel 17:45. Por isso, Jonatas reconhece algo familiar em Davi. Por que familiar? É o DNA celestial. Isso não é só amizade, isso é um reconhecimento espiritual. Eu falo muito sobre, nós não somos ligados com o nosso DNA sanguíneo, mas Deus ele nos uniu com o DNA celestial. Isso é quando a alma se conecta. No mundo antigo, alianças elas eram feitas através de troca de objetos. Por isso, Jonatas entrega o manto, a armadura, a espada para Davi. Às vezes ele fez isso assim, porque era um costume rotineiro e também porque ele gostou de Davi.
Só fez porque gostou. Mas Deus, ele já estava preparando um amigo para que ele pudesse o ajudar ao se revestir. Um amigo que ia proteger ele. Essas vestes que Jonatas colocou em Davi é uma proteção espiritual. Trazendo isso para o nosso cenário, é uma certeza de que Deus, ele nos aproxima de pessoas que nos aproxima dele. Pessoas que, mesmo sem entender, às vezes, é porque é um comportamento. Ah, não, eu já tenho costume de fazer isso. É o seu comportamento. Mas são pessoas que apontam a gente de volta ao coração de Deus. E é como se assim, aí o Espírito Santo ele vem aqui, né, nos meus estudos e está comigo, aí ele fala, Agri, o que você tem oferecido para o seu amigo? Com o que você tem vestido ele? Com o que você tem colocado a capa? É uma Bíblia? É uma oração? É um convite para o culto? O que você tem oferecido? Chama ele para um devocional, só vocês dois aqui, numa ligação. Não precisa ser de vídeo, pode ser de áudio. Ou você tem oferecido inveja, intriga, rivalidade. É o Espírito Santo me confrontando. Você é Jonatas ou você é Saul? E isso aqui, irmã Glória, que essa live faz, isso aqui que você faz nesse seu canal de acesso, é um exemplo disso. Quando eu cheguei aqui, sem minhas vestes de batalha, você se apresentou para mim e me vestiu, me encorajou. E na primeira oportunidade que você teve aqui no ao vivo, numa live, você disse assim, a partir da semana que vem, algumas de vocês irão ministrar aqui junto comigo. E cá estamos nós. Antes você nunca tinha feito isso. Isso é muito aplausível. Isso é reconhecer a presença de Cristo em alguém e não precisa competir, não precisa ter inveja. Você não desligou seu microfone. Fulano é melhor do que eu para falar. Não vou dar oportunidade para ela, não. Você abriu o seu canal e deu um momento de fala para outro e tem nos ensinado a fazer isso para aqueles que também não conseguem quer fazer. Esta é a diferença que esse capítulo me trouxe. Esse contraste. Quem que eu sou? Eu sou Saul ou eu sou Jonatas? Na vida de alguém. Enquanto Davi lá no campo, quando ele precisou lutar para se defender contra o ataque do urso e do leão, Deus ele já estava treinando ele para essas batalhas que ele iria enfrentar no futuro, depois que ele passasse a residir no palácio. Nada disso seria diferente dos ataques que já esperava ele no palácio, sabe? E o que tem sido esse meu palácio? A palavra. Enquanto eu estava lá no meu campo, matando um leão por dia, que a gente gosta de falar isso, era só um treinamento para quando eu passasse a residir, a morar nesse palácio que é a palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, a perseguição ela iria continuar. Deus, eu fico pensando assim, existe um intervalo entre a promessa e o cumprimento. E esse intervalo se chama processo. Eu aprendi com você que esse intervalo se chama prensa. No versículo 5, Davi, aqui nos fala, eu não vou ler porque eu demoro muito demais, né? No versículo 5, Davi age com prudência em tudo que Saul envia para ele. Não é apenas só assim uma inteligência que ele é mais esperto, mas é uma sabedoria, é um discernimento espiritual. Porque no versículo 5 eu tenho para mim que ele já tinha sido treinado. Né? Lá no primeiro versículo, ele tinha acabado de chegar no palácio, mas aí ele já ganhou até uma espada pelo amigo dele, e aí ele passou a ser treinado, porque no versículo 5, ele já guerreava, ele já fazia parte do exército. Então, este homem que sabia usar muito bem uma espada, ele também sabia controlar o seu coração. Deus estava forjando ele. E quando ele chegou para o palácio,
Ele já estava assim, sem as habilidades físicas, mas ele já estava cheio daquilo que só Deus preenche a gente. E Davi, ele não escreve canções se gabando. Foram as mulheres que cantaram sobre ele. E em vez de celebrar a vitória de Deus, que foi uma vitória de Deus através de Davi, Saul, ele se compara, ele se fere. Aí o Espírito Santo vem aqui, Águida, toma cuidado com as canções que você está ouvindo, viu? Filtra o que você permite entrar em seus ouvidos. Porque essa música trouxe uma confusão, foi dentro da casa, foi dentro do lar. Porque aqui, Davi, ele já fazia parte da família do rei, porque lá na guerra com Golias, como benefício, além da família dele não pagar impostos e tributos, ele também se casaria. Então, seja ela qual for, ele já era parte, ele já era da família do rei. E tem coisas que causam um tumulto, assim, no nosso lar. Às vezes é coisa que a gente está ouvindo. Para quem a gente está dando ouvido? Para onde a gente está colocando os nossos ouvidos? Davi, quando a gente perde a comunhão com Deus, a gente começa a medir nosso valor se comparando aos outros, Glória. E quem passa a olhar para as pessoas, perde a paz. No texto, eu não encontrei nada que fala que Davi mudou o comportamento. Quem mudou foi Saul. Quando o coração da gente está voltado para a palavra, quando o coração está voltado para Cristo, a gente consegue se alegrar com a bênção do outro. Mas quando a gente está doente espiritualmente, a gente começa a causar tumulto sem motivo. É uma palavra bem assim para o contexto do século que estamos vivendo. É muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que a gente se alegrar com os que se alegram. E quando a gente está sem a presença de Cristo, tudo que a gente causa é só tumulto, é confusão, é perturbação. Há batalhas que Deus, ele me dá imediatamente, como Golias. Golias foi uma batalha assim, ó, no mesmo dia. Mas há coisas que Deus, ele trabalha em mim lentamente, sabe? Porque a intenção não é só a vitória, mas é formar em mim, em você, um coração semelhante ao dele. A gente, lá no versículo 10, deixa eu ver. E sucedeu que pela manhã o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul. Aí eu fiquei assim, meu Deus, espírito maligno na parte de Deus. Isso significa que Deus não perdeu o controle. Isso nos alerta para o que pode nos acontecer quando a gente rejeita a voz de Deus. Porque o meu Deus, ele tem poder no céu, na terra e por debaixo da terra. O mal, ele é um cão acorrentado. Ele até vai, mas até onde Deus limitou aquela corrente dele. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, se esse trem, que eu sou de Minas, esse trem está acorrentado e já causa um tumulto danado, ele já sapateia com muitas pessoas. Imagina isso aqui, sem o domínio. Imagina ele depois. Ah, Senhor, lava minhas vestes. Lava minhas vestes, prepara minha alma. Eu não quero estar aqui. Não queira estar aqui, gente. Davi, quando isso aí estava acontecendo, aí eu já mentalizo aquele quarto, aquele cômodo. Quando isso aí está acontecendo com o rei Saul, que ele começa a ficar atormentado, Davi, ele é chamado para tocar harpa, o rei. Aí o Espírito Santo, cá, meu colega de classe, está aqui comigo de novo. Águida, qual instrumento que você tem em suas mãos? É uma harpa ou uma lança? Davi, ele carregava a harpa. Aí eu fiquei assim, não, Espírito Santo, não tem harpa nem lança, essas que eram utensílios do século, daquela época. Não. Ele toca primeiro a harpa para adorar a Deus. Depois ele toca para acalmar o coração aflito de alguém. O coração atormentado de alguém.
E mesmo se eu tivesse uma lança, eu não iria, não, o que é isso? Jamais eu vou usar uma lança para matar alguém? Não. Mas o que é que eu possuo? Eu possuo uma harpa e uma lança em mim, que se chama língua. E eu posso atirar as pessoas contra a parede, ou levar a calmaria da presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Estamos aqui num mundo tão complicado, virtualmente falando, e é muito perigoso. E por muitas das vezes, eu já, há tempos passados, às vezes a gente recebe alguma informação de alguém e passa para um outro alguém. Isso é uma lança. A gente pode ferir a reputação de alguém. A gente pode matar essa pessoa espiritualmente. Isso é muito perigoso, sabe? O Espírito Santo aqui me mostrando. Hoje você está falando que usa uma harpa, mas deixa eu te lembrar o dia que você já usou uma lança. Você não está imune, não. Pedacinho de argila. É hora de parar e perguntar, sabe? É hora da gente se confrontar. A Bíblia, ela confronta a gente. Para de dar desculpa. Para de botar o outro. Já fui lança sim, mas Deus me resgatou. Como é que nós estamos usando nossas ferramentas? A gente está lançando ou cravando as pessoas contra a parede? Nesse contexto, a gente sempre deseja e sempre pede a Deus para a gente levar calmaria ao coração aflito. Quando uma pessoa precisar de uma palavra para ser restaurada, ou que nós carregamos a presença de Deus ou a presença do mal. Davi, ele carregava a presença de Deus nele. Estudando essa passagem, o Espírito Santo, Glória, ele me faz lembrar que mesmo nesse cenário agora, eu vendo com os olhos, eu olhando para Davi, o cenário todo parece confuso, que aí eu já estou vendo um rei atormentado naquela cama, aqueles funcionários ali, tudo. Ai meu Deus, o que ele vai fazer agora? O que ele vai quebrar? Onde que ele vai jogar a prataria? Aquele cenário tumultuado, confuso. Mas ainda assim, nesse cenário, dá para mim, dá para você carregar a paz de espírito. A gente aprende a ser portadores dessa presença, mesmo em ambientes complicados. Davi estava num ambiente complicado. À medida que Davi, ele vai seguindo em obediência, ele colhe tanto a amizade verdadeira também, quanto inimigos. Esse contraste, ele é muito real na vida de fé. Nem sempre, sabe, o favor de Deus, porque Davi, ele era um escolhido de Deus, ele era ungido de Deus, mas isso não elimina a gente das dificuldades. Mas Deus nos acompanha no meio delas. A prova foi aí dentro desse quarto, onde Davi estava tocando, também, uma das provas, Davi estava tocando, e o rei Saul jogou a lança nele por 2 vezes. Deus nos livra. Continua levando a calmaria de Deus. Continue levando a presença de Deus. Quando chegou o tempo de cumprir lá a promessa, mas já no final do capítulo, que o rei Saul, ele deu a filha dele para outro homem e não para Davi. Ai, nossa, Davi perdeu. Não, isso mostrou mais sobre Saul do que sobre Davi. Sobre Saul não ser um homem de palavra, como ele já estava se afundando, sabe? Porque um rei, naquela época, a palavra era poder. O rei, ele tinha que cumprir a palavra que ele deu. Então, assim, o fato do rei não dar acho que é Mirabe para Davi, ele só mostrou o quanto, só revelou, sabe, a própria queda dele mesmo. Porque Saul, ele já tinha deixado de ser um homem de palavra. E aí depois, ainda foi lá um disse-me-disse entre o rei Saul, os funcionários, levando um recado para Davi. Então ia dar para ele a outra filha, a caçula. Penso bem, foi até melhor, não é? Porque será que a caçula já tinha idade parecida com a dele.
Na Bíblia fala que era uma moça que gostava dele. E ele perdeu o quê? Perdendo a outra. Perdeu nada. Ah, mas ele ia desesperar, ele poderia brigar, ele poderia, não, agora você vai ter que cumprir, eu quero essa. Não, gente, espera, Deus tem o melhor pra gente. Continua voltado os olhos para Deus. Volte seus olhos para Deus, leve o que você tem, que é a harpa, a presença. Deus, ele vai caminhando o cenário. E tanto é que depois ele, para provar que ele também era assim, ele era tão humilde que ele, nossa, eu não posso casar com essa moça vale muito. E o que eu tenho para te oferecer? Aí o rei falou assim, agora eu mato ele. Então você vai lá e vai trazer 100 prepúcios. Prepúcios é a pele do órgão genital masculino. E aí o rei pensou, agora ele vai morrer. Aí Davi foi lá, apresentando a Deus mais uma luta. Aí Deus foi lá e junto com ele trouxe 200. E ainda antes do tempo. Ou seja, que prova melhor eu preciso para provar que quando a gente está com Deus, o que Deus tem para dar para a gente é melhor do que aquilo que a gente está esperando, do que aquilo que a gente está pedindo, do que aquilo que a gente foi buscar. Ah, mas ele poderia ter ficado lá se remoendo. Não era para eu estar enfrentando por isso, não, porque já era para eu estar casado com a outra. Mas ele não foi resmungando, ele não foi retrocedendo, ele foi. Colocou Deus à frente e foi. Deus trouxe para ele uma vitória melhor ainda. Assim, se encerra esse capítulo 18. E eu aprendi que o propósito de Deus não é que nós tenhamos uma vida sem problema, mas é que a gente esteja com a vontade dele seja cumprida na nossa vida, sabe? Davi, Glória, eu aprendi nesse capítulo que Davi, ele não correu atrás de amizade, não correu atrás de posição, não correu atrás de casamento, ele permaneceu fiel. Enquanto isso, Deus foi conduzindo tudo do melhor. Davi, ele me ensina que a trajetória de vida, eu não preciso, assim, focar numa vida perfeita, de status, que é o nosso cenário atual. A minha fidelidade diária é o suprimento que eu preciso para fortalecer meu reinado. Davi, gente, quer melhor seguidor do que todo o povo do exército? Aqui fala na Bíblia que quando Davi começou a comandar aquelas soldados, os soldados estavam gostando dele. Gente, para quê que eu tenho que ficar correndo atrás? Davi não correu atrás de Jonatas. Deus fez o cenário. E nos próximos capítulos, a gente vai ver como foi importante essa amizade para Davi, o quanto foi importante Jonatas, sabe? Se posicionava Davi, ele foi a ponte várias vezes que ligou Davi ao pai. Sejamos Jonatas na vida de alguém. A gente possa reconhecer a presença de Cristo e alguém se alegrar com isso. Ô, Glória, antes dessa palavra estar sendo dita aqui nessa live, ela tocou, mas ela remoeu, ela esmagou, ela me jogou na parede igual uma lança. O Espírito Santo veio aqui, não é nem pedaço de argila que você é hoje não, hoje você é a poeira. Você já foi lança, você já foi Saul. E que bom que a Bíblia ela me confronta, ela me mostra. É porque eu quero ser moldado segundo o caráter de Deus. Glória, eu te agradeço muito por esta oportunidade de fala no seu canal. Eu te agradeço muito a sua vida. Louvado e agradecido seja Deus na vida de todas essas meninas, porque Deus tem me apresentado, foi a Jonatas, viu? Ainda bem que Jonatas já termina com S, porque se eu for nomear aqui, é muita bênção. Esse seu exército é só de mulheres, são soldados de Deus, sabe? E a gente aprende, acima de tudo, a ter, a melhor do que manusear uma espada, é saber a gente manusear o domínio próprio. O reconhecimento. Porque, como vimos nos alguns capítulos passados, o rei Saul errava também.
O Davi errava também. Mas quem você é após o seu erro? Reconheça. Reconheça. Sabe, seu microfone está silenciado, minha amada. Ah, pode falar, liga esse microfone, dê voz, pode complementar, pode me corrigir, tenha total liberdade. Tá? Você agora é minha prof, você me desculpa se sua agenda, sua vida teve que ser Teve que mudada. mudar por causa de uma oração de Águida. Eu dobrei o joelho aqui dentro desse quarto e eu já tenho isso gravado na minha primeira oportunidade de fala que você me disse. Eu falei assim, Glória, um dia eu dobrei o joelho aqui e falei, ô Senhor, eu queria tanto que ela fosse a minha professora de teologia. Ô, gente, e eu fui procurar outro professor? Não fui, não. Deus mudou A sua minha rotina, você agenda. me desculpa. Você me desculpa se a sua rotina teve que ser mudada, porque eu sou predileta de Jesus, tá? E eu vou fazer o quê? Obedecer. Louvado seja Deus por isso. É só até aqui. Eu agradeço demais a presença, a participação e vocês em minha vida. Um beijo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te levantando, que o Senhor continue te sustentando, porque a gente sabe que é o Senhor quem sustenta. Jesus, ele coloca a gente na prensa e coisa boa é estar na prensa dele, porque, meu Deus, é muito azeite, né? Vai doendo, a gente vai chorando, mas o nosso pouquinho está sendo transbordado nas vasilhas vazias de alguém, Águida. Amém. É tão interessante que, como você trouxe aqui, você disse que antes Davi ele já lidava com problemas no campo. Mas quando ele enfrentou Golias, ele começou a enfrentar problemas em casa com Saul. E por mais que ele estivesse sendo ameaçado, ele não deixou a posição, porque a harpa estava pronta para tocar a todos os momentos que Saul estava perturbado. Independente do cenário, sabe? Independente da lança. Então, o que você entrega, Deus te entrega. É Deus dizendo assim, Águida, mantenha a sua harpa afiada. Amém. Mantenha a sua harpa pronta. Não pendure a harpa no salgueiro por causa da situação. Porque às vezes a situação, ela mexe com a gente e a gente quer pendurar. O povo de Israel estava no exílio babilônico e os babilônicos diziam assim, canta pra gente as músicas que vocês cantavam em Jerusalém. Como é que eu vou cantar as músicas que eu cantava em Jerusalém se o meu cenário hoje é de dor? Eu não estou vendo Jerusalém, eu não tenho alegria para isso. Aí, em contrapartida, a gente vê Davi, Saul sentado no trono, Davi portando uma promessa, a lança apontada para ele, o rei endemoniado e Davi com uma missão, toca a harpa. E atirando contra ele. Atirando contra ele. O alvo não eram os servos, o alvo era ele, e ele estava obedecendo. Águida, como é que a gente explica a posição da obediência e uma lança apontada para minha cabeça e Deus dizendo a mim, toca? É, Senhor. E Deus está falando exatamente isso com você. Amém. É exatamente isso que ele está falando com você. Deixa a harpa afiada, afinada e toca. Domínio próprio é tocar a harpa quando tem um rei com uma lança apontada para você. Amém. A Águida vale tanto a pena. Vale tanto a pena porque nesse cenário Deus deu a Davi com as mãos ocupadas tocando a harpa, agilidade para desviar da lança, Águida. Quem é que explica isso, Águida? É Deus dizendo assim, eu livro, tenha medo não, não toca não, ninguém vai tocar em você não, toque a harpa e você vai ver que eu vou tratar com Saul.
E com isso, Davi, ele focando sempre em Deus, ele teve tudo de melhor, Tudo. tudo de melhor. E lá no final, assim, né? Ele ainda prefere perder tudo isso, mas ele não quer perder a presença de Deus. E ele diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Ou seja, ele estava dizendo, é a palavra de quem tem autoridade. Autoridade vivida, adquirida por experiência própria. Eu caminhei, eu andei, eu sei o que é continuar obedecendo, não me apresentar, não pedir. Eu sei, eu vi Deus trazer. Eu vi alguém tirar a proposta de um casamento e eu vi Deus trazer um casamento melhor. Eu não corri atrás de aliança, eu vi Deus fazer alguém olhar pra mim, achar graça em mim sem me olhar com ameaça. Eu vi Deus trazer, isso é bondade e misericórdia. Eu nunca pedi um exército, Deus me levou para o meio de uma caverna e na caverna Ele me apresentou os guerreiros que eu ia precisar. Ele disse, certamente, eu não corro atrás de bondade e de misericórdia não, porque ela me alcança. E ainda te dá capa, te dá cinto, te dá espada. É mais do que tu pensou. Glória. eu encerro esse momento contigo te dizendo assim, te prepara para compensação. Amém, irmã Glória, eu recebo em nome de Jesus. Te prepara porque ele trabalha com a lei da compensação. O que parece estar em desvantagem para tu hoje é o Senhor dizendo assim, vai chegar o tempo que você vai dizer, eu nunca pensei que eu ia sorrir de novo. Eu nunca pensei que eu ia cantar de novo. Eu nunca pensei que esse cenário seria mudado. Águida, eu te digo com graça e com autoridade de Deus que existe um Deus no céu que cuida da tua vida de uma maneira tão especial que Ele tem visto e ouvido. Alguém não vê, alguém não ouve, alguém não desce para te consolar, mas Ele está dizendo, eu desço para te consolar. Amém. E eu estou preparando um tempo de compensação e você sabe do que é que Deus está falando com você. Eu recebo. Amém. Ele cuida de maneira particular e a tua obediência vai ser recompensada pelo céu. Que Deus te abençoe. Permanece na posição. E tu sabe que a gente tá aqui, né? Junta e misturada com os joelhos apostos. Amém. Deus te abençoe, Aida. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês todas também, viu? Beijo. Amém. Minhas meninas, é poção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Os meus olhos hoje devem ser porque eu tô na casa dela, né? É 5 lágrimas por segundo. Eu tô aqui, controla Jesus, controla Jesus. E eu não tô lidando, não tô sabendo lidar. Tu não precisa se apresentar, tu não precisa correr atrás. Tu não precisa procurar, tu só precisa obedecer. Porque quando a gente coloca a nossa mente, o nosso corpo, na nossa pouca força, em disposição e diz assim, Senhor, eu quero. Só quando a gente diz eu quero, é o suficiente para o Senhor dizer assim, eu vou trazer o respaldo que tu precisa, o suporte que tu precisa, o acesso que tu precisa. Eu vou te apresentar os Jonatas que tu precisa, ainda que alguém queira tirar alguma coisa de ti, eu trago melhor do que o que alguém tirou. É só permanecer. É só permanecer. Vamos ouvir Maiara pra gente encerrar essa porção triplicada hoje. Hoje não foi nem tapioca, que é dobrada, né? Hoje foi triplicada. Não tem nem nome pra porção que foi hoje aqui. Ô, minha gente, obedecer não é fácil, não. Obedecer é difícil. Mas eu preciso te entregar uma chave que Deus me deu. E eu preciso compartilhar contigo. A tua área de deserto é a tua área de graça. Se você tem enxergado um obstáculo repetitivo, uma luta específica,
Senhor, o que é isso? Que todas as áreas estão fluindo, mas essa em especial. De novo isso. Tá acontecendo de novo. É aqui de novo. Que deserto é esse? É Deus dizendo assim, é porque eu quero te usar aí. Eu não posso te usar sem experiência, sem autoridade. Como é que tu vai orar por isso e liberar a palavra de transformação na vida de alguém numa área que tu não conhece? Tu precisa sentir essa dor para que quando alguém precisar, as tuas mãos estejam aptas para. Tu tá entendendo? Bendita prensa. Bendita prensa. Maiara, vamos? Cadê Maiara, minha gente? Olha ela aqui. Tô tão feliz com o que Deus tem feito na vida de vocês. Meu Deus. Me falta palavras e agora... Daqui a pouco me falta lágrimas, né? Que eu tô rindo pra chorar. Eu sou rindo pra chorar e hoje eu tô aqui me acabando. Maiara Oliveira. Paz do Senhor. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo, mas eu quero ver. Tá conseguindo abrir a câmera? Abriu! Bonita desse jeito, rapaz. Minha câmera tá suja. Dá lugar na terra que a Paz gente do recebe. Senhor. Amém, que o Senhor te use. É uma oportunidade de excelência, né? Estar aqui e trazer a palavra, né? E eu tava falando com o Senhor quando eu soube que eu ia pregar no capítulo 19 de 1 Samuel. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor quer falar comigo nesse capítulo? Porque eu não estava esperando, eu estava orando ao Senhor que fosse um dos primeiros, porque eu estava em casa, né? Mas aprove ao Senhor todas as coisas. E o capítulo 19, eu vou ler a partir do versículo 4, que vem dizer assim. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, o seu pai, e lhe disse... Que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo, pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Tu o viste e te alegraste. Porque então pecarás contra sangue inocente ao matar Davi sem um motivo? E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou, como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença, como em tempos passados, e houve guerra novamente, e Davi saiu e lutou contra os filisteus e os matou com um grande massacre, e eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão, e Saul procurou ferir Davi contra a parede com um dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede, e Davi fugiu e escapou naquela noite. Saul também enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou, dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estará morto. Até aqui. O que eu quero trazer, né, para nós nesse dia, a Bíblia vem falar sobre Saul e Davi, e eu fui pesquisar algumas características de Saul e algumas características de Davi, e a Bíblia fala que ele era um homem violento, impulsivo, ele era um homem que tinha medo, ele era um homem invejoso, ele era um homem mentiroso. E eu fui buscar sobre Davi. Davi era um homem que tinha uma fé inabalável, ele era humilde, ele era corajoso, ele era valente, ele não temia as adversidades.
E eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, Davi era um homem que fazia a tua vontade, né? Não era um homem que vivia... Peraí, rapidinho. Não era um homem que, no começo, que vivia fazendo a sua própria vontade, mas estava ali, né, no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, e no secreto buscava conhecer literalmente ao Senhor. E por que tanta perseguição com Davi? E eu falei, Senhor, é muito difícil a gente viver sendo perseguido quando a gente não faz nada, mas só em a gente ter a presença, só em a gente carregar a presença de Deus, somos perseguidos, o inimigo das nossas almas tenta nos matar de todas as formas, jeitos e maneiras. Mas o Senhor, estando conosco, Ele nos dá a capacidade de nós sobressair sobre as coisas que acontecem na nossa vida, sobre os levantes, sobre as perseguições. E o Senhor foi me levando para vários lados, e o Senhor me dá a revelação dessa palavra, o que o Senhor quer falar comigo. Antes de o Senhor falar comigo, antes de o Senhor falar com alguém, o Senhor precisa falar comigo. Porque o Senhor primeiro trata comigo, a tua palavra é uma espada, e antes de ela cortar lá, ela corta aqui. E eu comecei a ler sobre Saul, eu comecei a ler sobre Davi, o quanto Davi ele foi perseguido por Saul, né? O quanto o Senhor permitiu Saul perseguir Davi. E eu fui entendendo que o Senhor foi moldando Davi em meio a essas perseguições, em meio aos levantes, em meio às tentativas de Saul matar Davi, tirar a vida dele. O Senhor foi moldando Davi, foi dando uma estrutura que muitos não têm. E o Senhor foi me levando para Gálatas. O Senhor começou a ministrar Gálatas 5, Saul com as obras da carne e Davi com as obras do Espírito. Ainda que lá na frente Davi tenha pecado, mas o Senhor ele já foi falo aqui, e no decorrer dos grupos, o Senhor ele contempla um coração aquebrantado, um coração contrito. A Bíblia diz que o Senhor não despreza. E a diferença é essa, é o coração de Davi e o coração de Saul. E no decorrer da Bíblia, do capítulo 19, a Bíblia diz que Davi ele foge da presença de Saul, da casa dele, porque Saul manda buscar ele lá e ele vai para Ramá, ao encontro de Samuel. E quando Saul ele sabe que Davi está lá junto com Samuel, ele manda os servos dele lá buscar Davi para acabar com a vida dele. E é o que me pegou aqui no capítulo 19, a partir do versículo 20 em diante, foi algo que me pegou muito, porque eu fiquei indagando algumas coisas ao Senhor, porque a Bíblia diz que os servos de Saul, ele quando se encontra com Samuel, que eles começam a profetizar, e da mesma forma acontece com Saul. E aí Senhor, como é que é possível, Pai? Uma pessoa que não tem o teu espírito, o Senhor disse que um espírito maligno entrou em Saul, porque eu ouço muito as meninas falar em glória que quando a gente não tem o espírito de Deus, a gente tem o cão dentro da pessoa, né? Então, e eu comecei a indagar. Tava desligado aqui, mas eu precisava dizer. Então, eu comecei a indagar o Senhor, comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Senhor, o que o Senhor quer falar? Por quê? E aí, o Senhor começou a ministrar, e aí eu fui ler na Bíblia do Expositor, e o Senhor, na Bíblia do Expositor, diz que era um intento, que o Senhor estava tentando
era como se o Senhor tivesse dando a última oportunidade a Saul de ele se arrepender, né? E voltar para o Senhor. E aí eu pensando com o Senhor, né? Eu falei, Senhor, isso é uma grande verdade, porque quantas vezes o Senhor nos deu a oportunidade de nós nos voltarmos para o Senhor, e nós entendemos essa oportunidade, nós contemplamos e nós voltamos, nos arrependemos, e aí o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. E essa semana, né, semana passada, aconteceu algo que me fez refletir mais ainda, porque tinha uma menina que eu conheci ela na igreja e tudo, e ela se desviou e automaticamente ela começou a se envolver com pessoas erradas. Só que eu não tinha a noção do grau que ela estava se envolvendo com coisa errada. E ela veio a óbito, a polícia matou ela. E aí o Senhor, eu comecei a pensar com o Senhor. E eu falei, Senhor, possa ser que ela tenha, no último segundo ali, o Senhor deu a oportunidade de ela se arrepender, e possa ser que não, né? E se não, Senhor, para onde é que ela foi? Eu sei para onde é que ela foi, mas quantas oportunidades o Senhor deu, né? De voltar para tua casa, de te servir em espírito e verdade, mas essa foi a opção dela. Ela escolheu viver essa vida. E o Senhor começou a ministrar. Essa foi a vida que Saul quis levar. Eu dou a oportunidade de viver uma vida de obediência, uma vida reta, uma vida que me agrada, mas eu não obrigo ninguém. Eu dou a oportunidade, eu dou o direito da escolha. Mas só que cabe a gente querer escolher o caminho do Senhor, o caminho que nos leva à vida eterna. E quando, no capítulo, acho que é 23 do 1 Samuel, que eu estava lendo mais para frente, e o Senhor me lembrou de quando Davi ele vai salvar o povo de Keila, e Saul ouve que Davi está lá, né? E aí Saul desce para Keila, no capítulo 9, no versículo 9, perdão, diz assim: Davi soube que Saul praticava secretamente maldade contra ele, e disse a Abiatar, o sacerdote: traze-me aqui um efode. Então disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu povo certamente ouviu que Saul procurava vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: ele descerá. Então disse Davi: entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: eles te entregarão. Então Davi, ele pergunta ao Senhor: Senhor, o Senhor vai entregar os homens de Keila, os meus homens na mão de Saul? Eu vim salvar essa cidade, esse povo vai perecer por minha causa. Ainda que Davi andasse retamente diante do Senhor, Saul não deixava de o perseguir, o Senhor permitia a perseguição. Várias oportunidades Davi teve de matar Saul, mas ele não quis matar, porque ele considerava Saul um homem de Deus, um homem ungido, ainda que o Senhor tivesse derramado óleo sobre Davi. Davi entendia que Saul era um homem escolhido por Deus, ele respeitava essa liderança, independente de como Saul estava vivendo, de como Saul estava perseguindo ele, estava matando pessoas inocentes. Davi respeitava a liderança de Saul, Davi respeitava o reinado dele. E aí, quando o Senhor começou a me lembrar de Gálatas 5, sobre os frutos do Espírito,
o Senhor começou a falar comigo de a gente literalmente ter os frutos do Espírito, de a gente não viver como Saul, que era um homem invejoso, era um homem mentiroso. Aqui já foi falo, o reino de Deus, eu estava falando ontem com a irmã, eu disse, o reino de Deus, ele é grande, ele abrange a todos, o Senhor é um Deus que dá oportunidades a todos. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo ele tem muitos membros e cada um tem a sua função. Então, o Senhor não dá liberdade de existir inveja no nosso coração, mas é o que já está dentro, sobressai o que está dentro do nosso coração. Então não tem como, se a gente tem um coração voltado para Deus, a gente tem um caráter igual de Cristo, nós buscamos os frutos do Espírito, fazer o que o Senhor nos direciona na palavra dele. A gente não vai ter inveja do outro, nós não vamos cobiçar o que é do outro, nós não vamos querer ser melhor do que o outro, porque o reino é grande. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então, Jesus ele quer pessoas disponíveis para o reino, pessoas que não tenham inveja do outro, pessoas que se alegrem. Como já foi dito aqui, é muito difícil realmente a gente ver, né? A gente se alegrar com a bênção do outro irmão. A gente muitas das vezes até tá ali na tristeza, se entristece com a tristeza do outro, mas na hora da alegria é aí que realmente nós vemos quem é quem. Porque as pessoas dizem assim, quando você estiver na tristeza, no luto, você vai ver... Não é assim que você vai ver quem realmente está com você, mas é no momento de alegria, é no momento de o Senhor te entregar uma bênção, aí você vai ver quem realmente está com você, porque eu falo isso todos os dias ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu quero ser uma pessoa que se alegra com a bênção do outro. Senhor, eu quero ser uma pessoa que se alegra com o crescimento do outro, porque é isso que Jesus nos ensina. Quando Jesus fala sobre essa questão de um querer ser maior do que o outro. Então, Saul, ele era o rei, só que ele não fez por onde para que o reinado dele permanecesse. Ele foi desobediente ao Senhor, ele não deu ouvido à voz do Senhor. A Bíblia fala que ele fez como ele quis. E é interessante porque quando o Senhor escolhe Saul, que o Senhor mostra a Samuel quem é ele, o Senhor diz assim, Samuel é bem explícito, ele é bem categórico no que ele vai falar a Saul. Ele diz a Saul que ele que tem que sacrificar, que até o 7º dia ele vai chegar, que Saul tinha que esperar. Então, logo de começo, Saul foi totalmente desobediente ao Senhor. Ele não deu ouvido ao que o Samuel estava falando. Então, no decorrer da caminhada de Saul, a gente vê que ele não tinha mais o Senhor como seu Deus, como seu Senhor. O Senhor dele era ele próprio, porque ele fazia aquilo que ele queria, aquilo que agradava a ele, aquilo que glorificava o nome dele. Só que o Senhor, ele sabe a forma que trata cada um de nós. O Senhor, a gente olha assim e diz assim, Saul fez tantas coisas e o Senhor não tratou com ele, permitiu ele perseguir tanto a Davi, e muitas das vezes é assim na nossa vida. Tem pessoas que se levantam contra nós, nos perseguem, sabe, nos calunia, mas muitas das vezes o outro olha assim, diz assim, mas o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não está vendo o que ele está fazendo, o que ele está dizendo. Mas a gente tem que entender que quem guerreia, quem nos justifica, quem luta por nós é o Senhor. Porque quando você sente na pele a calúnia, quando você sente na pele a perseguição, é muito diferente. Quem passa e quem vem de fora são situações totalmente diferentes. Porque é muito difícil você ser caluniado por algo que você não fez, você ser perseguido por algo que você não fez. E quando o Senhor
quando você falou do capítulo 19, eu disse, Senhor, o que que o Senhor ainda tem para tratar comigo sobre essa situação, sobre Saul querer matar Davi, sobre Saul perseguir ele, porque ser perseguido é muito difícil. E eu já passei muito por perseguições e eu disse ao Senhor, Senhor, eu não quero passar de novo. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu olho ao reino de Deus, o reino de Deus é sobre perseguição. Enquanto estamos na terra, vamos sofrer sim perseguições. Só que muitas das vezes, em meio a perseguições, a gente esquece que se estamos aqui na terra, vamos passar sim por perseguições, vamos passar por luta, por aflições. Então, é estar firmado na rocha que é Jesus Cristo, sabe? No meio da caminhada de Davi, ele estava buscando ser firmado em Deus, porque quando ninguém viu, ele matou urso, ele matou leão. Quando ninguém viu, ele estava cuidando de ovelhas, porque para cuidar de ovelhas não deve ser fácil. E quando a gente traz para a nossa vida cuidar do ser humano, é difícil, sabe? Mas o Senhor foi tratando com Davi em cada etapa da sua vida, para ele chegar naquilo que o Senhor estava preparado, que era o reino. Então, para reinar no reino, não é reinar de qualquer jeito, é reinar sendo conduzido, sendo direcionado, sendo guiado pelo Senhor. Então, foi essa palavra que o Senhor, ele me deu, esse entendimento. A palavra o Senhor já tinha me dado, mas o entendimento que o Senhor me deu, sabe? O Senhor me levou sobre a questão de Estevão. Quando Estevão ele foi apedrejado, quando ele sofreu a perseguição, e Paulo, que na época era Saulo, estava ali olhando, contemplando ele ser apedrejado, mas ele sabia que tudo ali que estava acontecendo em Estevão era para glorificar o nome do Senhor. E ele disse, Senhor, não impute a eles esse pecado. Então, a gente está preparado, literalmente, para tudo que irá acontecer nas nossas vidas. Porque antes de qualquer coisa acontecer na nossa vida, seja uma perseguição, seja uma luta, seja uma doença, seja até mesmo uma bênção, o Senhor, ele nos avisa. O Senhor, ele nos deixa de sobreaviso. A gente não é pego de surpresa em nada na nossa vida. Se Davi estava passando por essa perseguição, a Bíblia sabia que ele ia precisar dessa estrutura para suportar essa perseguição de Saul. Quando ele estava... Jesus, traz a... Quando ele estava passando pelos processos dele lá no deserto, no oculto, com leão, com urso, a Bíblia sabia, e o Senhor sabia que Davi, ele precisava de uma estrutura lá no secreto, sabe, lá no, vamos se dizer assim, trazer para nossas vidas, no nosso quarto, no nosso escondido. O Senhor sabe que a gente precisa tá ali buscando ao Senhor, se revestindo, porque quando o Senhor nos trazer para fora, a luta literalmente ela vai ser grande, a perseguição ela vai ser grande. Então, quando a gente olha assim, e muitas das vezes a gente passa por um pouquinho de nada, e a gente diz, Senhor, eu não vou suportar, Senhor, tá pesado, Senhor, o que eu faço? E quando a gente olha para a palavra, a gente vê homens e mulheres que passaram muito além do que a gente passa hoje, né? Mas o Senhor, ele é fiel e ele nos capacita para passar por provações, por luta, porque Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos de aflição, mas que nós deveríamos de ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele que venceu o mundo, ele está conosco, porque as pessoas têm mania de dizer assim, a gente vai vencer o mundo. Só que aquele que venceu o mundo está conosco. E se aquele que venceu o mundo está conosco, ele nos dá a estrutura para vencer dia após dia. Então, essa foi a palavra, esse foi o entendimento que o Senhor me deu, e eu agradeço a oportunidade.
Glória a Deus pela tua vida, Maiara. Palavra gloriosa aí de confirmação, né? Porque o Senhor, Ele fala e confirma. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te sustentando e que você saiba que essa palavra ela serve diretamente para você, Verdade. antes de qualquer pessoa. Se a palavra é capacitação, ele está dizendo, Maiara, eu te capacito no campo, eu te capacito lutando com o urso e com o leão, eu te capacito antes. As perseguições vão te forjar para as próximas perseguições. Maiara, quando a gente sobe de nível, o exército de perseguidores, eles são multiplicados, né? Verdade. Só que aí o céu, ele manda reforço. Amém. O céu manda respaldo. O céu, ele não conta com covardes, ele não conta com acomodados e ele não conta com pessoas independentes. Eu lembro de um tempo que eu abria minha boca e dizia independência ou morte, até que Jesus foi lá e quebrou minhas perninhas para eu depender dele. Entendesse? Independência ou morte, aí o céu olhou para mim e disse, então morte. Vai morrer a tua independência para tu aprender a depender. E a gente precisa dizer bendita perseguição. Quando o Senhor, ele colocar uma escada diante de você e dizer assim, sobe, Maiara. Maiara precisa subir a escada consciente de que os perseguidores do primeiro andar são muito fracos diante dos perseguidores do segundo andar. Mas as armas do primeiro andar serão trocadas pelas armas que o Senhor vai colocar na tua mão no segundo. Tu entende? Eu tô Então crendo. que você receba essa palavra sabendo que Deus, ele não ilude ninguém. Se tu tem promessa de coisas maiores, se prepare para lutas maiores, perseguições maiores, Maiara. Tá chorando agora, vai chorar mais. Mas Deus, ele vai te dar mais azeite, mais unção, mais presença. E a gente tem que dizer assim, bendita a perseguição. É tão tal que o Senhor, ele nos forja de uma maneira tão singular, que a gente fica tão lotado dele, que quando for as provas do segundo andar e os demônios do segundo andar, a gente nem vai sentir essa diferença toda, por causa das armas. Tu entende? No primeiro andar, com menos experiência, a gente até tem medo, mas quando Jesus troca as armas, que ele capacita, a gente tem ciência de que a gente não vai com a nossa força, nem para onde a gente quer. Aí a gente entende, se eu fosse só, eu até poderia temer, mas considerando o fato de que ele me muniu e me garantiu a presença dele, se eu sei quem é ele, o Deus que abre o Mar Vermelho é o Deus que abre o Jordão, Maiara, o Deus que multiplica pão e peixe, Maiara. Ele multiplicou uma vez, ele multiplica de novo. Quando a gente está alicerçada em quem me mandou fazer. Deixa vir quem quiser. Deus, ele conta contigo, valente. Com a tua funda e as tuas 5 pedrinhas. Deus está dizendo, Maiara, eu te dei funda e eu te dei pedra. Eu não vou te dar uma espada agora. Eu vou te fazer derrubar esse gigante com a funda e a pedra que eu já te dei. Mas na frente eu coloco uma espada na tua mão. Mas agora é uma funda e 5 pedras. E se tu for no meu nome, tu só precisa de uma pedra, porque eu sou o Deus do vento e a pedra vai bater onde tem que bater. Tá entendendo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te preserve e fica no azeite porque tu sabe que tu vai voltar mais vezes. Um beijo, Amém. Mike. Deus abençoe, Glória. Beijo. Beijo. Minhas meninas, tá vendo que deu tempo, todo mundo recebeu. O Senhor é bom.
O dono do tempo é um Deus organizado. O dono do tempo é um Deus responsável. Eu gosto dele porque a palavra tem resposta e tem a porção exata para cada um. Ele se faz entender, não é? Vamos orar, minhas meninas? Vamos orar para a gente encerrar, entregando a vida de Maiara, de Águida, de Thaís. E que o Senhor continue aí sustentando, guardando, protegendo, cuidando. A live de hoje vai para o YouTube, como todas as outras. Quem não pegou do começo vai ter a oportunidade de ir lá e assistir novamente. E as irmãs que estão pedindo oração, nós vamos orar sim. Nós vamos orar agora. Mas não se agarre na oração de ninguém, porque quando o véu do templo se rasgou, o Senhor estava dizendo: eu ouço você. Você não precisa mais de sacerdote, você não precisa mais de profeta. Você precisa saber que eu lhe ouço, eu lhe escuto. Eu sou o mesmo e eu dou acesso a você. Então não se agarre na experiência de ninguém, queira você viver a sua experiência com Deus. Tá bom, minhas meninas? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui para te agradecer por mais uma oportunidade, rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir de ti, através da vida dessas mulheres fortes, corajosas e dependentes de ti. Que o Senhor possa visitar, Jesus, particularmente cada uma, a vida de Águida, a vida de Thaís, a vida de Maiara. Que o Senhor possa recompensar com as bênçãos das tuas mãos, porque eu não tenho para dar. Mas ainda bem que a obra é tua e elas fizeram para ti e tu tem para dar. Então abençoa, Senhor. Dá força, sustenta, dá graça, dá unção, dá autoridade. Mostra para elas uma vez mais que tu és responsável e galardoador. Que o Senhor possa continuar cuidando de cada uma das meninas e dos irmãos que acompanharam mais um dia. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas preciosas, abre tua mão para cá assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Levantar o rosto é tirar a vergonha e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que te faz dormir. A paz que te faz descansar. Que seja uma semana de vitória, de equilíbrio, de domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. A tua língua não é um chicote na mão de Satanás. A tua língua é uma arma de guerra nas mãos de Deus para lutar contra as hostes espirituais da maldade. E se você não aprender a controlar elas, o Senhor vai colocar um freio nela. Eu precisava falar, já que ele mandou, né? Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê vida e nos faça ser obediente. E até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã estamos juntas às 9 horas. Que Deus continue sustentando vocês. Um beijo. Até a próxima.